Da mesma forma que uma pessoa pode exercer diferentes tipos de trabalho, pode trabalhar na construção civil, em um escritório, pode fazer um trabalho da escola, da faculdade, ou ainda um trabalho doméstico, na física e na química também existem diferentes tipos de trabalho. E é sobre isso que nós vamos conversar depois da vinheta. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Química Geral do Projeto Veterano. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre trabalho da expansão. Mas eu quero começar mostrando para vocês uma tabela lá do livro do Atkins de Química Geral, onde ele apresenta os diferentes tipos de trabalho que se tem na física. Começando pelo trabalho da expansão, que inclusive vai ser o tema da aula de hoje, onde nós temos pressão externa vezes a variação do volume. Já vamos falar um pouquinho mais sobre ele. Temos também o trabalho da extensão, onde nós temos a tensão de um material vezes a variação desse comprimento. O trabalho da elevação de um peso, que foi inclusive o tema da aula passada, onde nós tínhamos um fisiculturista que elevava uma massa, e por isso massa vezes a aceleração da gravidade vezes a variação da altura. Nós também temos o trabalho elétrico, que é muito importante para a física, onde nós temos o produto do potencial elétrico vezes a variação da carga. E a expansão da superfície, que é o produto de uma tensão superficial vezes a área. Mas de longe, o trabalho que tem mais importância do ponto de vista químico é o trabalho da expansão. E para começarmos a conversar sobre o trabalho de expansão, eu quero que vocês imaginem um recipiente que está preenchido com um gás e fechado, tampado com um êmbolo. Esse êmbolo ele é móvel e por conta disso ele consegue assumir diferentes posições. Nós estamos conversando sobre um trabalho da expansão. Então o que acontece necessariamente é que o seu gás ele vai expandir e esse êmbolo ele vai estar em uma posição inicial menor e ele vai para uma posição final. Ele vai estar sofrendo um processo de expansão e isso é um ΔX. Você tem a variação da posição do seu êmbolo. ΔX é um dos ingredientes do trabalho que nós já estamos conversando. E além dele, nós também temos força. Trabalho, que nós conversamos até agora, é força vezes o ΔX. Essa expansão que está sendo realizada, ela é feita contrária a uma força externa que está sendo aplicada. Logicamente, nós também temos uma força que está sendo realizada pela expansão, mas ela é contrária a uma força externa, que pode ser uma força que está sendo aplicada por quem está fazendo esse experimento, ou mesmo uma força que é resultado da pressão atmosférica. Então, nós também temos aqui uma força externa. Agora, repara, essa força ela é contrária ao nosso deslocamento. Por conta disso, nós vamos colocar um sinal de negativo nessa nossa fórmula. Perfeito. Só que do ponto de vista de um trabalho da expansão, nós estamos aqui trabalhando com um gás que está se expandindo. Esses ingredientes não são os ingredientes mais favoráveis. Tanto que quando eu falei com vocês sobre a força, eu falei que essa força externa ela era reflexo de uma pressão atmosférica que estava sendo exercida sobre esse êmbolo. Vamos lembrar que pressão é força aplicada em uma determinada área. No exemplo que nós estamos trabalhando, nós temos ali um êmbolo. E nesse êmbolo é aplicada uma força, ou seja, pressão, uma força aplicada sobre a área desse êmbolo. Essa área está dividindo, a gente pode passá-la para o outro lado multiplicando, e aí força fica igual a pressão vezes a área. E a gente pode substituir isso aqui na nossa fórmula. Trabalho vai ficar igual a menos pressão vezes área vezes o ΔX. Agora, quando nós estamos deslocando esse êmbolo, a gente não está aumentando essa posição em relação à altura. Vamos pensar o seguinte.
A área da base vezes a altura, a gente chama isso de volume. Agora, se eu multiplicar a área da base vezes a variação da minha altura, isso é a variação do nosso volume. E aqui nós estamos apresentando uma nova expressão para o trabalho, que é o trabalho reversível PV, que a gente vai chamar. Trabalho igual a menos P vezes ΔV. Ingredientes que são muito relevantes quando se trabalha com gás. Pressão, volume. Lembra lá as aulas de gases ideais, PV igual a nRT, que a gente trabalhava, ou mesmo as equações de Van der Waals, mas que também levavam em consideração pressão e volume. Então aqui nós temos um trabalho reversível PV. Esse termo reversível, a gente tem que começar a se acostumar com o conceito dele aqui na química geral. O termo reversível é um processo que vai acontecendo de pouquinho em pouquinho e o seu sistema acaba não sentindo. É um processo que acontece de forma infinitesimal. Você faz uma variação, depois você faz outra, depois você faz outra. E ele é tão lento, tão devagarinho, tão infinitesimal, que o seu sistema consegue, inclusive, reverter esse processo. Diferente de um processo irreversível, que acontece de forma abrupta e o seu sistema não consegue reverter. Mais uma vez, ao nível da química geral, isso é muito mais conceitual. É você entender o que é reversível e o que é irreversível. Agora, muito além de se deduzir uma fórmula, igual nós fizemos, ou mesmo de se decorar uma fórmula, a gente tem que tentar entender. E primeiro nós vamos entender as duas aplicações que nós temos para essa fórmula, que é tanto para compressão quanto para expansão. Pô, Léo, eu não estou conseguindo entender. Não é trabalho da expansão? Sim, mas nós também conseguimos aplicar essa fórmula ao processo contrário. Vamos ver só. Um processo de compressão, o que você está fazendo? Você está comprimindo. O seu volume inicialmente ele é grande e você está diminuindo para um volume menor. Você está comprimindo ali o seu recipiente. Portanto, você não está trabalhando com ΔV? ΔV não é volume final menos volume inicial? Significa que o seu volume inicial é grande? Vamos colocar aqui um valor de 10? 10 litros, 10 metros cúbicos? Tanto faz. Menos um volume final que é pequeno. Vamos colocar 5. 5 menos 10 dá 5, Léo. Não, dá menos 5. Menos 5 o quê? Não importa a unidade aqui. Tá? É só o nível de entender o nosso conceito. Menos 5 do ΔV com menos da fórmula, menos com menos, positivo. Isso significa que o trabalho da compressão é um trabalho que tem sinal positivo. Ou seja, é um trabalho realizado sobre o sistema. Como assim, Léo? Quando a gente fala de calor, a gente fala muito sobre endotérmico, exotérmico. O exotérmico é algo que sai, o calor que sai do sistema. O endotérmico, que é positivo, é o calor que entra no sistema. A gente vai usar a mesma lógica para o trabalho. Trabalho positivo, trabalho da compressão, é um trabalho que é realizado sobre o seu sistema. Da mesma forma, agora, o trabalho da expansão. No trabalho da expansão, nós temos o volume inicial pequeno, que vai aumentar, vai se expandir até um volume grande. Então vamos fazer o processo contrário. Você tem ali inicialmente um volume pequeno, vamos colocar aqui 5, e um volume final de 10. 10 menos 5, mais 5. Mais 5 com o negativo da nossa fórmula fica negativo, mais com menos. Logo, o trabalho da expansão é um trabalho negativo. Ou seja, é um trabalho realizado pelo sistema, é um trabalho realizado do sistema para as vizinhanças, trabalho realizado pelo sistema. Beleza, gente? Porém, essa expressão do trabalho da expansão não é a única que nós temos. Nós também temos uma outra expressão que, inclusive, é extremamente importante, que é trabalho igual a menos nRT, ln do volume final e volume inicial. E também ali uma outra versão dessa expressão, que é com a pressão inicial e pressão final. Vamos tentar entender essa fórmula? Nós temos aqui o nRT. Esse nRT provavelmente faz lembrar do PV igual a nRT. PV, inclusive, que era como nós chamávamos
a fórmula anterior. Trabalho reversível PV, ou seja, menos PV vezes ΔV. Então a gente consegue ver que essa fórmula dá origem a essas outras duas. Beleza. E também a gente consegue ver que essa fórmula do trabalho igual a menos nRT, ln de VF sobre VI, ela é aplicada apenas aos gases ideais. Por quê? Ela é baseada na equação de Clapeyron, a equação dos gases ideais. Outra questão é que é um processo de expansão isotérmica. Se é um processo isotérmico, olha só essa temperatura aqui, ó. Não é um ΔT, é um T. É uma temperatura fixa, uma temperatura constante. Porque isotérmico é um processo com temperatura constante. E além disso, a diferença entre essas duas fórmulas é esse ln, que é o logaritmo neperiano, que a gente vai aprender a utilizar esse tipo de coisa na aula de questão, que é a aula seguinte. Mas basicamente a gente vai utilizar a calculadora científica com ln, botar entre parênteses os valores do volume final e inicial. Basicamente isso. Agora, nós temos em uma fórmula volume final e inicial, e na outra fórmula o contrário, pressão inicial e pressão final. E isso acontece por conta da lei de Boyle, lá da parte de gases. Lei de Boyle que diz que em um processo isotérmico, para um gás, você tem volume e pressão inversamente proporcionais. E é por conta disso que em uma fórmula nós temos volume final sobre inicial e na outra, pressão inicial sobre pressão final. Beleza, gente? Se ficou alguma dúvida, eu peço que vocês deixem aqui nos comentários. E se vocês gostaram do vídeo, que deixem um joinha. Muito obrigado e até o próximo vídeo.